porque aceitou Jesus Cristo. Certo. Uma tradição que corrompe ou que atropela as escrituras, aí você tem que analisar. Porque, na verdade, há certas tradições, há certas culturas que estão a atropelar as escrituras. Como quais? E vamos lá, dando um exemplo. Há uma situação dos antepassados que nós crescemos a saber, Cacá, que se você não colocar o botão no braço da criança, os olhos dela, nós já sabemos, dizem que vão virar os olhos, não é? Eu acredito que nós crescemos a saber disso, mas isso não é a verdade. Deus não pode depender num ser humano de botão. Isso é uma pura mentira, na verdade. Mentira. É uma mentira que mentiram para nós. Eu não sei de onde tiraram este exemplo, na verdade, que isto aqui, olha, Deus, ele pode fazer um ser humano depender de botão. Quer dizer que o botão existe antes de Deus. Como que Deus que fez o homem segundo a sua semelhança, quando nós abrimos as escrituras lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27, a Bíblia diz que Deus, ele fez o homem segundo a sua imagem. Quer dizer que a imagem de Deus somos nós. Quando Deus, ele fez o homem, ele olhou para ele mesmo e fez o homem. Deus não fez o animal segundo a sua semelhança. Deus não tem cauda. Deus fez o homem. E como Deus fazer o homem para depender do botão, que se não colocar o botão, os olhos vão virar. É uma mentira que os nossos passados vieram a nos contando, mas eu acredito que os nossos antepassados é porque lá não tinha a genuína palavra de Deus. As igrejas que existiam lá, como a igreja católica, a igreja Zione, não pregavam a genuína palavra de Deus, mas as nossas igrejas assembleanos, eles vieram para despertar aquilo que estava em culto, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer que tetelestai, tudo acabou. Aquilo que nos escravizava os nossos antepassados, eles lá, assunto dos espíritos de marido da noite, eles fizeram pactos lá atrás, que estão a dar problemas a esses espíritos, as quais eles estão passando em gerações, mas que nem fomos nós, foram eles lá no passado que fizeram pactos, Flora, que agora nós estamos a ter problemas, que os meus pais podem passar do espírito de marido da noite, eu passar do espírito de mulher da noite, as minhas filhas, se isso na verdade não ser corrompido. Por isso que Cristo, a Bíblia diz que ele rasgou o véu do meio para dizer o quê? Que nós já estamos livres de tudo aquilo que nos impede de nós aproximarmos a Deus, porque costumes e práticas nos impedem de nós aproximamos a Deus, porque nós temos que estar sempre conectado àquilo. Mas Jesus Cristo Nazareno é ele que cancela tudo isso na nossa vida. Então é a Jesus somente que nós devemos nos entregar. É a Jesus somente que nós devemos crer. É a Jesus que ele nos chama, que diz que vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos livrarei. Eu creio que Jesus é a única porta para nos tirar dessas regras que foram colocadas nas nossas vidas, irmã. Muito bem, sendo que Jesus é o único caminho pelo qual todos nós podemos ser salvos de todas as práticas diabólicas, antigas, passadas. Frisava aqui que a Igreja Católica ainda permanece, ainda perdura nas práticas que está a considerar aqui erradas. Então, qual é o juízo que faz da mesma Igreja Católica? Certo, quando nós olhamos para a Igreja Católica, há certas coisas quando nós entramos, eu já vi várias interpretações em Exódios capítulo 20, não é? Quando a Bíblia ela fala acerca dos 10 mandamentos, que não fará nenhuma imagem de escultura, não andarão outros ídolos, não andará outro ídolo além de mim. Então estamos a ver que há uma certa prática a qual se faz lá, que não é biblicamente, não é bíblico o que eles estão a praticar. Então eu vejo que não se prega a genuína palavra
de Deus. Ele ainda continua. Está a dizer que a Igreja Católica não ensina a verdade. Não é a verdade, porque eles usam o mesmo manual que eu uso. É o mesmo manual que eles usam. E o manual que eles usam, ele diz que nós não podemos adorar aos outros ídolos. Então, eu me pergunto muitas das vezes o porquê que as pessoas têm visto algumas vezes que têm se curvado naquela estátua. Para mim, mesmo até os Vou pedir pastores... para usar bem o microfone. mesmo até a mim, os pastores que têm fotos nas suas igrejas. Olha, você entrar numa igreja, você ver uma foto de um pastor grande ali atrás. Olha, aquilo não é o certo, porque não há diferença para mim com aquele que também é católico, com aquele que tem a estátua da Ave Maria, porque aquela pessoa que coloca uma fotografia grande na sua igreja, ele como dono, ele se acha o dono da igreja. Ok. Você não precisa de colocar a fotografia sua para que todo mundo... Olha lá, as pessoas que ainda estão a tomar leite. E quando entram na igreja, vê o pastor a curar, a fazer maravilha. Como é que fica aquelas pessoas que nunca comeram manjar, que ainda não comeram manjar? Quando vêm naquela igreja, ficam admirados. Uau, está a ver o pastor a curar, está a ver a fotografia e diz o quê? Esse é Deus. Por isso, quando acontecem alguns problemas aqui, dizem, o meu pastor, o meu profeta, pode mandar parar isso. Por quê? Porque ele vê maravilha, vê fotografias em todo canto. E acha que da todo sua poder igreja. vem mesmo a partir do seu pastor, do seu profeta. É o pastor que está a induzir ao crente ao erro. Por causa da imagem. Toda vez quando você entra numa igreja, você vê imagem de fotografias do pastor, parece ser que a igreja é do pastor. Não, a igreja é de Cristo, não é do pastor. Ok. Então Muito há bem. certos pastores e profetas que induzem as pessoas ao erro. Uma curiosidade, pastor. A Igreja Católica é uma igreja que não prega a verdade. Não prega E a quem não- genuína palavra de Deus. Então significa que ela não tem a verdade. A verdade não tem. Alguns conhecem, só que não pregam a verdade. E mesmo assim estão todos destituídos ao pecado, automaticamente. Exatamente. E todos que estão em pecado, como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Certo. E morrer em pecado vai para o inferno. Exato. Todos os pastores, todos os padres, igreja, toda a católica vai para o inferno. Está predestinado ao Todo inferno. aquele que é crente da Igreja Católica está a afirmar categoricamente que não vai para os céus. Não, há pessoas que conhecem a verdade. Não, mas não praticam, mas mesmo assim cometem pecado, não estão isentos. Há certas pessoas que não cometem, que não praticam, que estão lá, mas não cometem, não fazem. Mas é possível você estar diante de uma casa que existe uma certa regra e não cumprir esta Aliás, regra? até a pergunta seria: existe. é possível adorar Deus no altar de demônio? Exatamente. Existem pessoas que estão numa casa onde adoram certas coisas, enquanto a pessoa não adora. Não A Bíblia está- diz: não se assentai no meio dos escarnecedores. O cuidado com a intenção. O que vale é a intenção, Cacá. Exato. Não é aquilo que você... A sua intenção vale mais. Eu posso estar dentro da minha casa que estão a fazer algo que eu não estou ali. Eu não posso ser contaminado. Qual é a intenção? Deus vê a intenção. Qual é a intenção minha? A intenção não é de praticar, mas só que os meus pais, eles me meteram naquele sistema. Eu estou ali, mas não é a minha vontade. E Deus vai com a intenção de cada pessoa. Ok. Está a dizer que as tradições do passado em algum momento afastam os crentes de conhecerem a verdade. Certo. Ok. Vou